Então a primeira coisa que eu vou fazer agora, dentro desse nosso projeto, eu vou começar a organizar as nossas classes. Então o que eu já tenho aqui? Eu tenho aquele nosso arquivo que já veio com a gente, que é o arquivo que starta a nossa aplicação. Eu criei aqui dentro algumas imagens, para eu saber que aqui dentro eu posso guardar essas imagens para usar dentro de um site. Eu criei aqui, criei não, né? Atualizei esse meu arquivo de propriedades para colocar as informações de qual página que eu pego as minhas, qual pasta que eu pego as minhas páginas e qual a extensão dessas minhas páginas. Criei aqui o Web App, WebInf, JSP e criei essa minha index.jsp aqui dentro, que é aquele meu carrossel que aparece lá, aquelas imagens. Não mexi em muita coisa, eu copiei de lá e trouxe aqui só para a gente ter um front-end bonitinho. E dentro daquele nosso arquivo POM, eu coloquei aqui essa dependência do famoso Tomcat, que é o cara responsável por fazer essa minha aplicação web funcionar. O que eu vou fazer agora? Dentro desse meu pacote principal aqui, entenda que esse cara daqui é o pacote principal da minha aplicação. Tudo que eu for criar, eu vou criar dentro dele. Então eu vou criar aqui dois pacotes. Um para guardar as minhas classes Java, classes básicas do Java, e um outro pacote que eu vou usar para começar a organizar o meu projeto em camadas, em algumas fatias. Então como é que funciona? Eu tenho a minha tela ela tem que bater aqui dentro da minha aplicação, né? E essa minha parte aqui que ele vai bater é o que a gente chama de camada de controle. A tela se comunica com essa camada entra aqui no mundo Java e começa a pedir para um monte de gente fazer, e aí eu vou fatiando até chegar no nível que eu posso ir lá no banco de dados, a um nível que eu posso pedir a uma API do correio para trazer para mim as informações através de um CEP, ou eu ir na Receita Federal pegar algumas informações, eu consigo fazer esse tipo de organização. Então, dentro desse meu pacote inicial aqui, ó, que é esse que a gente não criou, ele já veio criado, eu vou clicar com o botão direito e vou fazer um novo pacote, New Package. Em cima dele, eu vou criar aqui um pacote que eu uso muito como padrão, que é o pacote Model de domínio, ou seja, são as minhas classes de domínio, as classes que eu vou usar com as informações cadastrais, com os cálculos que eu vou fazer, muito a ver com aqueles vídeos que eu passei para vocês. Então, como o meu trabalho aqui é um trabalho que eu estou fazendo um cadastro de times de futebol, então eu vou criar uma classe que tenha a ver justamente com as informações que eu preciso para um time de futebol. A proposta é que vocês façam a mesma coisa, mas só que para o negócio de vocês. Dentro dessa nossa classe, eu tentei organizar aqui os meus campos para eu ter campo do tipo texto, campo do tipo inteiro, campo do tipo valor e campo do tipo lógico. Depois, semana que vem, eu vou trazer também um campo do tipo data, para a gente botar um tempero especial em cima disso daqui. Dentro dessa minha classe, desse meu pacote de domínio, eu vou criar uma nova classe. Então, quando eu crio uma nova classe, eu posso dar o nome que eu quiser aqui para ela. Eu vou dar o nome de, sei lá, equipe. Não sei. Vou botar equipe. Eu poderia chegar aqui e botar time também. Ó. Chegar aqui, time. Time, às vezes, é uma palavra muito utilizada dentro do próprio Java para falar sobre o tempo, né? Mas deixa ele aí, porque a gente vai usar outro cara para a gente representar essa data. Então, botei aqui como time. Como é que a gente renomeia qualquer coisa, né? Vocês estão vendo que eu venho aqui rapidinho. Se eu clicar com o botão direito, tem essa opção aqui de Refactory Rename. Tá vendo? Refactor Rename. Ou eu posso dar também o próprio F2 aqui em cima e ele renomeia para mim. Tá? Então renomeei esse cara. Dentro dessa classe, eu vou criar alguns atributos. Eu tenho aqui no meu roteiro, tá vendo? Ó, o nome, o ano de fundação, o valor do time, como que o time é valorizado, a sigla do país desse time e se ele é um clube empresa ou se ele é uma organização sem fins lucrativos. Então eu vou pegar esses campos aqui, só para facilitar a minha vida, para eu lembrar, copiei esses caras aqui,
Dentro dessa minha classe de time, eu vou criar esses atributos. O nome, o ano de fundação, sem nenhum tipo de acentuação, o valor, a sigla do país, posso botar só aqui sigla UF, não, UF é só o estado, sigla país mesmo, tá, nação. E botar aqui clube empresa, se o cara é um clube empresa. Esse primeiro carinha aqui é uma informação do tipo string, então botei aqui. Essa parte aqui do privado do string, a gente já consegue ter noção, mais um pouquinho de noção através daquele nosso vídeo, dos vídeos que eu passei para vocês. E aqui eu estou botando todo string, mas na verdade o nome realmente é um texto, o ano de fundação é uma informação inteira, então eu vou colocar aqui int. Esse meu valor aqui é uma informação do tipo real, eu posso colocar aqui float, eu posso colocar aqui double, posso colocar qualquer um desses por enquanto. Vou colocar o mais básico aqui que é o float. Esse sigla da nação é um texto. E esse clube empresa aqui é um lógico, é um boolean. Criei esses meus atributos. Vou criar aqui aqueles meus métodos de acesso. Eu tenho algumas formas de calcular, de criar esses métodos de acesso. Ou eu clico com o botão direito, venho aqui no menu Source e faço um Generate Getters and Setters. E ele traz essa tela aqui para mim. Ou eu posso vir aqui no menu Source, Generate Getters and Setters e ele aparece essa tela. Ou se você não quiser usar o mouse, você dá um Ctrl 3 e digita GGAS, Generate Getters and Setters. E aí dá um Enter e ele traz essa mesma tela. Selecionei todos os campos, criei todos os meus métodos de acesso. Então eu tenho aqui todos os métodos de acesso, bonitinho, com os meus atributos. Pronto, resolvido. Além disso, eu vou criar também um pacote para a gente guardar essa nossa classe de controle que eu falei. Eu ainda vou voltar aqui na minha classe de time para eu implementar aqui a impressão desses meus objetos do tipo time. Dentro dessa minha classe principal, observe que eu estou indo dentro do meu pacote principal, com o botão direito, New Package. Dentro desse New Package eu vou criar um pacote chamado Controller, assim, Controller, 2 L's, R no final. Criei esse meu pacote. Se eu der um F5 aqui, ele organiza melhorzinho ali dentro. Se eu tenho aqui a minha classe time, eu costumo criar uma classe de controle para representar esse time. Então, dentro desse meu pacote de controle, com o botão direito, eu vou criar uma nova classe chamada time controller. Esse vai ser o padrão. Eu tenho aquela minha classe de domínio chamada time, eu tenho essa minha classe de controle chamada time controle. Deixa ela aí dentro por enquanto, daqui a pouco a gente volta para trabalhar nela. Então eu preciso desse relatório aqui. Observem que algumas palavras são fixas e outras palavras são as nossas variáveis. Por exemplo, esse cara daqui é o nome do meu atributo, é o meu atributo nome. Esse BR é uma informação aqui da sigla da nossa nação. Esse cara daqui, uma organização sem fins lucrativos, significa se esse cara aqui for falso, eu vou apresentar isso daqui. Ele foi fundado, então eu tenho aqui o ano de fundação dele. Eu tenho aqui esses 3 bilhões aqui que vai entrar nesse meu valor aqui. Acabou. Esse aqui é o meu relatório. Além desse relatório aqui, eu tenho essa variação que eu coloquei aqui embaixo para outro time, onde eu tenho algo parecido, tá vendo? Eu tenho o nome do time, eu tenho aqui o nome do time, eu tenho ali o país, que é a Espanha. Se ele aparecer um clube empresa, significa que esse cara aqui ele foi true, esse clube empresa foi true. O ano de fundação está ali também, 1902. A valorização dele ali é mais ou menos igual a isso aqui, 10 bilhões. Pronto. Então eu tenho esses relatórios.
Para eu imprimir esse relatório, quando eu estou pedindo ali para imprimir, quando for o meu objeto, né, que eu estou imprimindo o meu objeto, então eu vou usar o tal do toString. Esse toString, como a gente já conversou lá naqueles vídeos, ele é um método que já vem pronto da nossa classe principal do Java, e dentro desse método eu tenho a possibilidade de fazer uma impressão quando alguém lá fora quiser imprimir o objeto que ele está criando. Então, se alguém lá fora quiser usar a minha classe time, eu posso disponibilizar para eles aqui uma mensagem para eles saber se todas as informações que ele passou para essa classe, se essas informações estão sendo utilizadas. Vou pegar esse meu relatório aqui, ó, bonitão, e vou jogar aqui dentro. Joguei aqui dentro. Percebam que esse meu toString já está funcionando, mas só que ele está funcionando de uma forma fixa. Isso aqui não era para ser aqui, era para ter um nome, aqui era para estar a sigla e por aí vai. Mas vamos mexer um pouquinho nisso daqui. Por exemplo, eu vou botar aqui só o nome por enquanto, tá? Botei só o nome aqui. Vou tirar essa parte aqui de organização sem fins lucrativos e vou botar o ano. Tá? Só vou botar esses dois aqui só para a gente ver se essas informações estão aparecendo. O resto a gente vai fazer depois com calma para a gente ganhar mais tempo. Criei a minha classe. Dentro desse meu projeto, eu ainda vou criar outra classe. Então eu tenho aqui, vou clicar em cima desse meu pacote de domínio, com o botão direito, e vou fazer um novo pacote. E aí, em vez de ser domínio, eu vou colocar testes, model tests. Observe que quando eu cliquei em cima dele aqui com o botão direito, new pacote, ele trouxe exatamente o nome do pacote que está lá onde eu criei. Aí eu tiro essa palavrinha de domínio e boto essa palavrinha aqui testes. Só para eu colocar aqui dentro uma classe que representa o teste desse objeto que eu vou instanciar. Então cliquei com o botão direito aqui, new class. O nome dessa minha classe vai ser time teste. Essa minha classe time teste, o objetivo dela é a gente fazer realmente um teste se aquela minha classe está funcionando direitinho. Então essa minha classe TimeTest tem o método main. Então se eu chegar aqui e digitar main e der um Ctrl espaço, ele traz para mim ali, ó, public static void main, dou um enter, foi. Aqui dentro eu preciso instanciar uma classe de time, preencher todas as informações e chamar aquele método toString que a gente implementou. Então eu vou chegar aqui, vou implementar, vou instanciar um time, assim. Percebam, como a gente conversou lá naqueles vídeos, time é uma informação que está em outro pacote, então eu preciso importar esse cara. Eu posso dar um Ctrl Shift O, que ele vai importar aquele meu time. Observe quando eu botei a palavra time lá atrás, né? Ele está falando aqui, ó, você quer um time do nome time para o SQL? Você quer o time para esse cara daqui? Não, eu quero o time mesmo aqui do meu model domain. Então, selecionei, eu estou ali usando o meu time. E aí aqui dentro eu vou preencher as informações, todas as informações. Inicialmente eu estou usando o nome apenas, né, o ano de fundação, que eu botei lá, 1895, o nome, acho que são só essas duas informações, deixa eu dar uma olhada aqui. Vou mandar agora exibir um systemout.println no meu time. Vou botar aqui, meu time. Aí eu boto aqui a concatenação para esse meu time. Igual a gente fez um dia desse. Mandei rodar e ele aparece lá. Meu time, sou Flamengo, fundado em 1985. 1895. E agora eu vou trabalhar nessa minha camada de controle. Como é que funciona, né? Esse meu Spring, ele usa muito o conceito de anotações. O que seria isso daqui, ó? Ele coloca umas palavrinhas que tem um arroba antes, simplesmente para ele dizer para você, ó, isso daqui pertence a mim, e quando eu coloco isso daqui em cima de algum lugar, alguma coisa vai acontecer. Essa classe aqui é uma classe simples do Java, que a gente pode fazer qualquer coisa com ela, criar campos, criar métodos e tudo.
Mas quando eu chego em cima dela aqui e coloco um @controller, observem que ele bota essa anotação aqui em cima e ele cria esse cara daqui, ó. O controller faz parte do Spring Framework. Lembrando, tá? Quando vocês forem fazer em casa, se vocês digitarem aqui o arroba, nada acontece. Mas se você der um Ctrl espaço e for digitando, opa, tá vendo? Ele trouxe ali para mim. E aí, antes de você terminar de digitar tudo, se você der um Enter, ele já importa para você automaticamente e você não vai ter nenhum tipo de erro. E aí, antes mesmo, né, da gente começar a falar que quando eu clico no menu tal eu vou para cá, quando eu clico nessa tela eu venho para cá, eu trouxe outra coisa aqui de front-end para gente, que seria esse cara daqui, ó, o navegadorzinho, o menuzinho. Tá vendo? Eu tenho alguns itens, alguns tipos de menu, tá vendo? Bonitão. Eu gostei desse daqui. O que que eu fiz? Vim aqui nesse Try It Yourself. Ele traz para mim, mostra para mim o que que eu preciso. E aí ele traz, mais uma vez, ele tem o código todo, mas eu não preciso mais copiar o código todo, porque eu não quero detonar a página que já está pronta. A única coisa que eu preciso é isso aqui, ó, esse menu aqui de cima. O que que eu faço? Ó? O menu aqui de cima, ele se resume a isso aqui, ó, esse carinha. Então, se eu copiar isso daqui, eu já tenho aquele meu menu organizadinho dentro do meu projeto. Então, o que que eu vou fazer? Copiei esse cara daqui, dei aqui para dentro do meu projeto, entrei naquela minha tela index. Aquela minha tela index já está cheia de código. Aonde eu tenho que colocar aquele código que eu copiei? Aqui, ó, abaixo desse body. Cheguei aqui, colei esse carinha aqui dentro. Ah, pode dar uns espacinhos aí caso você queira enxergar melhor. A única coisa que eu vou mexer aqui é colocar o nome do meu site aqui, ó. Observem que eu tenho algumas palavras que eu posso mexer. Esse website name eu vou botar lá o my team. Esse home aqui eu vou deixar ele como home mesmo. Aqui embaixo observem que ele tem 3 itens de menu. Página 1, página 2 e página 3. Eu não vou precisar dessas 3 aqui por enquanto. Então eu vou colocar aqui no lugar dessa página 1, vou colocar aqui times. Tá? Botei aqui times. E apaguei as demais. Então o que, que eu tenho de texto aqui? Eu tenho My Team, tenho Home e tenho o Teams. Vim em cima da minha classe de aplicação, que é essa classe aqui que tem um arroba. Cliquei com o botão direito, dei um Run As e botei aqui o Java Application. O objetivo é simplesmente saber se essa implementação que eu fiz de criar uma camada de controle, criei uma classe de teste, atualizei meu HTML, meu JSP, ver se isso quebrou, né? Teoricamente não. Venho aqui no meu site, digito lá o localhost 8080, ele traz para mim aqui a minha plataforma já está funcionando. Né? Vocês estão vendo ali em cima, ó, um menuzinho está ali. Então eu tenho esse meu time, eu tenho o home e eu tenho o times. Hoje, quando eu clico nesse menu aqui, nada acontece. Mas o objetivo é, cliquei nesse My Team, traz uma tela, cliquei no home, aparece esse carrossel, cliquei em Teams, ele me leva para outra telinha. Tudo que eu clico aqui, ele vai levar aqui para cima. Ó. Ele vai aparecer aqui em cima o caminho que eu quero rodar essa minha aplicação. Esse caminho aqui é conhecido aí por aí como rotas. Então, quando eu clico nesse link aqui, ele executa uma rota. Quando eu clico por aqui, ele executa uma rota. Quando eu clico aqui, ele vai executar outra. Hoje ele só está executando a mesma. Não tem nada implementado aqui dentro. Eu estou aqui nesse meu projeto. Todo o meu front vai ficar aqui dentro de Web App, Web Imp, JSP. Aqui dentro de JSP, se eu clicar e criar qualquer pasta para organizar as minhas páginas, é interessante. Imagine se você tiver cadastro de times, cadastro de jogadores, cadastro de campeonato, cadastro de diretores, cadastro de torcedores. Se você botar tudo junto, fica muito difícil de você achar. Como é que a gente faz? A gente clica aqui dentro de JSP e acaba criando pequenas pastas para você organizar as telas para um certo contexto. Time,
Eu tenho lá listagem de times, cadastro de times, filtro de times, relatório de times. Então eu simplesmente coloco tudo dentro de uma pasta. Aqui nesse meu folder, eu coloco aqui o nomezinho time, para eu representar que aqui dentro eu vou ter todas as telas de um time. E aqui dentro, para a gente ganhar tempo, né, que eu estou pedindo ali no roteiro, eu vou pegar exatamente esse meu index que está aqui, dei um Ctrl C nele, vim em cima de time, dei um Ctrl V nele. Observe que esse cara veio parar aqui dentro, né? Tá duplicado, mas como está dentro de página ali, de pastas diferentes, não tem problema. Para que eu estou fazendo isso? Eu vou aproveitar o código que eu já tinha feito lá, de ter o Bootstrap funcionando, de ter aquele menuzinho lá em cima funcionando. Isso tudo a gente vai melhorar depois, mas para hoje a gente vai fazer assim. Esse meu arquivo aqui que está dentro de time, index, eu vou renomear ele para lista. Então eu botei aqui, ó, renomeei e botei o nome de lista. Quando eu abro lista, eu não preciso ter tudo que eu tenho aqui dentro. Lá no meu roteiro eu estou pedindo, a única coisa que eu preciso é o menu de navegação, esse carinha daqui, que é um carinha que serve para eu meio que organizar a minha tela, eu tirar as laterais da minha tela, deixar ele num padrão que é o WebPad, e vou tirar esse meu carrossel, eu não preciso dele aqui porque eu já tenho lá na frente, tá naquela tela inicial. Então eu tirei tudo, lembrando que o tirar tudo não é apagar todo o código, né? Porque observem, aqui em cima eu tenho o body abrindo, aqui embaixo eu tenho o body fechando. Aqui em cima eu tenho o nav, então ele já está isolado, abrindo e fechando. Eu tenho esse div aqui, que abre aqui em cima e só fecha lá embaixo. Se eu clicar aqui, ó, observe que tudo está dentro dessa div. Tudo está dentro desse carinha daqui, que meio que organiza aquela nossa tela, tirando ali as laterais. Então eu estou indo aqui nesse segundo div, que é o meu carrossel, tá vendo? Esse cara daqui, esse cara eu vou deletar, esse cara daqui todo, tá? Então eu estou pegando da linha 28 até a linha 74. Até aqui, ó. Deletei. Ficou desse jeito aqui. Aqui nesse H2, para aproveitar, eu vou escrever aqui assim, ó, listagem de times. Botei aqui 2 pontos. Então, só para a gente ver o que está rolando, só para a gente ver o que a gente fez. Essa aqui é a nossa página de lista de times. Essa daqui é a nossa página onde eu tenho lá aquele carrossel com as fotos da nossa querida plataforma. Estou dentro da nossa camada de controle. A nossa camada de controle é assim: mandei rodar minha aplicação, a minha aplicação vai identificar todo mundo que tem esse @controller aqui nas suas classes e vai falar, essas classes são responsáveis por organizar as rotas da nossa aplicação. E aí eu organizo as rotas através de classes. Dentro desse meu controle, eu vou criando várias rotas. Eu vou ter uma rota que se o cara digitar simplesmente barra, ele vai fazer uma coisa. Eu vou ter uma rota que se o cara digitar barra time, barra lista, ele vai fazer outra coisa. Futuramente eu vou ter uma barra time, barra incluir. Eu vou ter um barra time, barra obter um, sei lá. Eu vou ter várias rotas aqui dentro. Hoje eu vou trabalhar só com essas duas. Vou chegar e vou criar um método para esse. Essas rotas sempre estarão acima de métodos, métodos que a gente cria nas nossas classes Java aqui todo dia. Então eu vou criar um método público, tanto aqui quanto aqui. Esses métodos eles vão estar retornando inicialmente string, aqui e aqui. O objetivo desses métodos é quando essa rota chamar, ele vai ser executado. Então esse método aqui eu dei o nome de inicializa, pode ser o nome que você quiser. Todo método diferente aqui de void, ele tem que ter um retorno. Então daqui a pouco a gente vai definir o retorno dele. Esse cara daqui eu chamei de obter lista. Também vai ter um retorno. Vou botar aqui qualquer coisa. E agora eu vou começar a implementar essas minhas rotas. Como é que funciona isso? A gente vai também conversar sobre isso aí mais vezes, sobre como que a nossa
nossa tela consegue chegar justamente nesse carinha daqui. Esse carinha, ele é um valor que eu vou precisar definir como a minha rota. Então esse aqui é um valor, esse aqui é um valor. Mas só que esses valores, eles ficam dentro de uma outra anotação aqui, que é o tal do Request Mapping. É uma forma de você mapear as requisições que as telas estão fazendo para vocês. Então aqui dentro, como eu estou fazendo, né, todas essas chamadas aqui através desses componentezinhos href, aquele componentezinho que é só um hyperlink, então esses caras aqui são considerados maneiras de você usar através do que a gente chama de GET, que seria alguma informação vindo aqui em cima na sua URL. Então sempre que eu clicar aqui, uma informação vai ser jogada aqui em cima, vai ser executada e a minha aplicação vai entender que eu tenho que seguir a regra que foi passada ali em cima. Se o cara chegar aqui em cima e botar time.lista, eu vou ter que recuperar todas as listas. Então aqui eu vou usar esse tipo de mapeamento, o get mapping. Então eu vou usar o get, porque essa informação está vindo lá da minha URL. Então eu fechei esse cara. Aqui embaixo a mesma coisa, get mapping. E esse meu valor vai estar aqui dentro. Ficou desse jeito aqui. Uma coisa que é diferente desse framework para alguns outros que existem por aí, é que dentro desse cara daqui, ó, a gente tem duas opções. A gente tem uma opção de uma rota chamar outra rota, ou seja, se o cara acessar isso daqui, eu faço alguma coisa e chamo esse cara aqui de cima. Ou tem a chance de aqui dentro eu definir qual a tela eu quero chamar. Então, por exemplo, quando eu inicializar o meu projeto e esse cara chamar esse carinha daqui, eu quero que essa minha tela index.jsp seja chamada. Essa tela index.jsp, JSP, ela está dentro da nossa pasta JSP, webinf, que é justamente o diretório padrão que eu especifiquei aqui dentro, onde todas as minhas telas vão estar. Então, quando eu chego aqui e falo assim, olha só, se esse cara daqui lá fora chamar um barra, eu quero que a tela index seja chamada. Mas só que aqui eu não preciso colocar nem esse caminho todo aqui, nem o JSP. Por que eu não preciso? Porque esse cara daqui eu já especifiquei, todas as telas eles vão partir do princípio que são JSP, então eu não preciso colocar. E eu não preciso colocar isso daqui, porque isso daqui já está sendo dito aqui em cima, que ele é o meu prefixo. Então esse cara era o sufixo e esse cara aqui era o prefixo. Então basta eu colocar o nome da minha tela, que quando eu chamar essa rota daqui, essa minha tela vai ser executada. A mesma coisa para esse cara daqui. Quando o carinha lá fora chamar o barra time barra lista, eu quero que a minha tela lista, que está dentro da minha pastinha time, seja chamada. Esse carinha daqui. Então como é que eu faço aqui? Eu quero chamar a minha tela lista.jsp, que está dentro de time, que está dentro disso aqui. Só que como eu já tenho aquele sufixo preenchido, eu não preciso desse daqui. Como eu tenho aquele prefixo preenchido, eu não preciso disso daqui. Então, quando eu coloco assim, significa que ele está chamando uma tela chamada lista.jsp, que está guardada dentro dessa minha pastinha. Então observem que essas duas rotas que eu criei aqui, as duas primeiras rotas do nosso projeto, elas chamam a tela index e chamam a tela lista. A gente tem o navegador aqui no index, aqui, e a gente tem o navegador aqui na nossa lista também. O que eu estou pedindo lá fora, lá naquela nossa camada de controle? Que quando alguém digitar, clicar em cima de times, eu quero que aquela minha rota time lista seja chamada. Observem que esse cara daqui de cima é a sua rota, esse cara aqui de baixo é a sua tela. Então, por exemplo, se eu chegar aqui, vou mudar e depois a gente volta de novo. Se eu chegar aqui e botar assim, listas, isso aqui é a rota que eu vou chamar lá no meu browser.
Então, esse carinha daqui, eu quero que ele seja chamado quando naquela minha tela lá, index, onde tem aquele menuzinho, quando o cara escolher lá times, tá vendo? Times, eu quero que aqui dentro desse meu href, onde tem aquele hashtag, ele chame listas. O nome que eu dei aqui qualquer. O nome inicial dele era time/lista. Mudei aqui para listas. Ou então para times. Se eu botei aqui como times, dentro daquela minha camada de controle, aqui precisa ser times. Aqui está time/lista. Então esse cara daqui tem que ser copiado e jogado aqui como time/lista. Então eu falei que quando o cara clicar aqui, ele vai chamar aquela minha tela de lista. Quando o cara chamar home, ele vai chamar a minha tela index. Por que eu não botei index aqui? Porque aqui eu informo a rota que eu quero chamar, eu não informo a tela. Então quando eu informo esse cara daqui, ele vai buscar alguém que tem uma controle. Achei aqui alguém que tem uma controle. E vai verificar dentro dele, quando esse valor aqui for igual àquela barra, que tela ele vai chamar. Aí ele vai chegar aqui e vai transformar esse cara no index.jsp, que está guardado dentro do webinf JSP e executa essa tela. Então, do jeito que está aqui, aqui em cima são as rotas que você chama lá fora, aqui embaixo são as telas que você tem organizadas aqui dentro do seu JSP. Uma coisa que a gente está fazendo hoje, que a gente vai melhorar bastante isso, é que aqui dentro desse meu index, eu precisei fazer essa implementação, né? Time lista e aqui esse carinha. Então, esses dois pontinhos aqui, do jeito que está implementado hoje, aqui dentro de lista, eu também tenho esses caras, tá vendo? Times e home. Então eu vou duplicar aqui. Hoje eu vou duplicar. Ó. Cheguei aqui, coloquei a mesma coisa que estava no meu index.jsp, eu coloquei no meu lista.jsp. Então está desse jeito aqui, duplicado. Na próxima aula a gente vai ver uma maneira da gente colocar esse cara em um lugar e as outras telas apontarem para ele. Porque aí se eu mudar nele, todo mundo é afetado. Tá? Vim aqui na minha classe de execução, dei um Java Application. Então ele está trazendo ali para mim a aplicação. Teoricamente trouxe. Cliquei aqui em Times. Observe aqui embaixo no canto inferior esquerdo. Tem ali ó, localhost 2.8080 /time/lista. Quando eu clico aqui, essa rota vem aqui para cima e ele chama a minha tela de listagem. Quando eu clico aqui em Home, ali em cima a minha rota muda e ele traz o meu carrossel novamente. Cliquei nesse Times, trouxe a lista. Cliquei no Home, trouxe aquele meu carrossel. Tá? Então, chamamos as telas, estamos trabalhando com essas chamadas de rotas. Mas o que aconteceu? Ele veio dessa tela, ele foi na minha camada de controle, a minha camada de controle tomou uma decisão, chamou uma outra tela. Então a gente não vai chamar tela chamando tela, é uma tela chamando a camada de controle e a camada de controle tomando uma decisão e indo em uma outra tela ou indo fazer alguma outra coisa, gravar no banco, gravar no arquivo, chamar alguém e por aí vai. Eu queria que aqui dentro eu tivesse uma listagem de vários times. Futuramente a gente vai fazer isso. Mas hoje eu queria simplesmente saber se a minha camada de controle está conseguindo passar uma informação para a minha tela e essa tela conseguir jogar uma informação ali dentro, já que eu falei que a gente está usando esse JSP por ser dinâmico, por facilitar a nossa vida, em vez de ser simplesmente um HTML. Eu estou criando uma página dinamicamente. O que eu vou fazer aqui na nossa camada de controle? As nossas outras telas, não vou mexer por enquanto. Tá? Daqui a pouco eu vou trabalhar nessa listagem aqui, mas o meu foco agora é nesse cara. Então esse meu obter lista, por exemplo, eu preciso que esse obter lista leve para dentro dessa minha tela uma coleção com um monte de times para eu exibir lá dentro. Hoje eu não vou nem exibir um embaixo do outro, eu vou exibir tudo que eu tenho, só para saber que ele chegou lá. E vou exibir também a quantidade de times que eu estou passando. Então observem que eu conversei com vocês um dia desse naqueles vídeos.
Eu vou criar uma coleção de textos, coleção de string, vou chamar aqui de, sei lá, coleção de times. Esse meu list aqui eu vou precisar importar ele, então observem que até aqui funciona, mas aquele list, como ele faz parte de um outro pacote, eu preciso importar, dou um Ctrl Shift O e uso aquele Java Util List, importei. Agora eu vou instanciar essa lista, eu vou criar essa minha lista e está aqui a minha lista criada. Vou importar esse cara também, ArrayList, está aqui em cima, todo mundo bonitinho. Dentro dessa minha coleção de textos, eu vou adicionar alguns carinhas. Então eu cheguei aqui, adicionei aqui dentro dessa minha coleção alguns times. Então observem que eu peguei adicionei alguns times dentro dessa minha coleção. Eu preciso, aqui dentro dessa minha camada de controle, mais uma regra também desse framework, eu preciso chegar aqui dentro desse meu método obter lista, aqui dentro, e falar o seguinte, olha só, eu vou criar um parâmetro aqui chamado model, e vou dar um nome qualquer para ele, model. Por padrão a gente acaba criando um nome com o mesmo nome da classe, um parâmetro com o mesmo nome da classe, com letra minúscula, né? Fiz isso daqui, vou importar esse cara, porque esse model está em outro pacote. Observe que quando eu boto aqui o import, dou aquele Ctrl Shift O, ele vem aqui para cima, tá vendo? Faz parte do nosso framework. Então tudo que eu estou usando aqui, getMap, model, controller, faz parte do framework. ArrayList, aí faz parte do próprio Java, tá? Então isso daqui, um é framework e o outro é Java. Então quando eu crio esse cara aqui dentro, para que ele serve? Ele serve para eu pegar essa informação e levar para essa tela daqui que está sendo chamada. Então faz mais ou menos assim, ó. Vou botar esse model. Dentro desse model eu vou adicionar um atributo. O que seria um atributo? Um valor que eu indico aqui e eu falo para essa minha tela aqui de baixo, assim, olha só a lista, vai lá no model, pega um atributo lá que tem o nome tal, pega o valor dele e exibe na tela. É mais ou menos isso que está a comunicação aqui entre a camada de controle e a tela. Vou dar um nome qualquer aqui para ele. Vou chamar de, sei lá, times. Botei um nome aqui qualquer para a gente tentar diferenciar essas palavras. Times. O que eu quero guardar aqui nesse meu attribute values? Eu quero justamente passar para essa minha tela de lista de times essa coleção aqui. Eu quero jogar essa coleção lá dentro. Aquele cara ali, ele aceita qualquer coisa. Aí eu chego aqui, coloco essa minha coleção aqui dentro e está resolvido. Coloquei esse cara. Isso aqui eu estou simulando um dia que a gente vai ter um banco de dados para trazer todas essas informações lá do banco. Hoje eu estou simplesmente simulando aqui que existe esse banco que está trazendo 4 times para a gente. Depois que eu fiz isso daqui, eu vou dar um pulinho lá nessa minha tela de lista e vou pegar esse carinha que está aqui. Como é que eu pego esse carinha que está aqui? Lembrando, né? Esse carinha que está aqui, a partir de agora, ele é do mesmo tipo desse daqui. Ou seja, ele é uma coleção de string. Então lá naquela minha tela de lista, vou dar um pulinho aqui na minha tela de lista, eu vou exibir aqui em cima a quantidade dele, no lugar desse 999, e aqui embaixo eu vou colocar a listagem daqueles 4 times que eu coloquei lá. Esse H2 aqui, ele é um cabeçalho. Eu vou usar aqui um H3, que também é um cabeçalho menor, com a letra menor do que esse de cima. E eu vou colocar aqui, botar só uma informaçãozinha aqui, um tracinho, só para saber que eles vão estar aqui. Se não aparecer nada, tem aquele tracinho. E no lugar desse 999, eu vou pegar a quantidade de itens que eu passei. Como é que eu consigo pegar aqui de forma muito fácil? Eu uso esse sinalzinho aqui, o cifrão, coloco essas chaves e dentro dessas chaves eu coloco justamente o nome do atributo que eu dei lá.
esse aqui. Então quando eu faço isso daqui, eu estou falando assim, olha só, vai lá e pega todos os times. Beleza, todos os times, então eu vou colocar aqui, todos os times. Aqui em cima eu quero colocar a quantidade. Uma lista, ele tem lá dentro dele um método que retorna a quantidade de elementos. Então se eu chegar aqui e botar um size, aqui dentro dessa minha camada de controle, eu criei essa minha coleção times, joguei dentro dela 4 informações, 4 times. Essa minha coleção eu preciso jogar lá para a minha tela. Então eu uso esse model, esse parâmetro que eu criei, adiciono essa minha coleção a um atributo, chego lá na minha tela de lista e exibo o tamanho dessa minha lista e aqui embaixo todos os times existentes nessa minha coleção. Mandei rodar essa nossa aplicação. Vim aqui no meu browser, vou atualizar esse cara. Atualizei aqui esse meu carinha. E ele trouxe aqui, tá vendo? 4 bonecos. E aqui dentro os meus times. Se eu vier aqui no meu home, ele traz aquele meu carrossel. Se eu vier aqui no meu times, ele traz todos aqueles 4 times que eu tenho lá. E esses 4 aqui justamente é o tamanho dessa minha coleção. Observem que dentro desse nosso roteiro a gente fechou praticamente tudo. Não ficou nada sobrando aqui do nosso item. Terminamos os nossos 84 itens que a gente tinha para fazer. Esses carinhas aqui estão finalizados, movidos aqui para o feito.